Muito bem, então isso aqui funciona como um preliminar para a gente chegar na lei de Newton. E a gente agora vai discutir as leis de Newton. Outra vez, não vou ser muito detalhado aqui, as leis de Newton são um território, assim, fértil para historiadores e filósofos da ciência, né? Que ficam se debruçando, pensando, o que será que o Newton estava pensando quando ele fez aquilo? Será que é melhor escrever desse jeito ou daquele? Existem várias formas diferentes da gente apresentar as duas primeiras leis, né? A primeira lei, que muitas vezes é chamada de lei da inércia, e a segunda lei, às vezes chamada de princípio fundamental da dinâmica. A maneira mais usual, que você certamente já viu na sua vida, é assim. A primeira lei diz que se a força que age sobre um sistema físico é nula, então o seu vetor velocidade é constante. Certo? E vice-versa. Se o vetor velocidade é constante, é porque a força é nula. A segunda lei diz a força resultante sobre o objeto de massa m provoca nele uma aceleração A, que é dada pela equação F igual a ma. Verdade? Todo mundo já ouviu isso. Pergunta preliminar. Por que é que eu preciso da primeira lei? A primeira lei não é consequência da segunda? Olha só, pega a segunda, F igual a ma. Se F é zero, ela está dizendo que a aceleração é zero, né? Se a aceleração é zero, a velocidade não muda. Legal? E vice-versa, se a aceleração é zero, isto é, se a velocidade não muda, a aceleração é zero. A segunda lei diz que a força é zero. Então, por que eu preciso da primeira lei? A primeira lei não é um caso particular da segunda? Você já tinha pensado nisso? Então, para que eu preciso da primeira? Oi? Hã? Na verdade, a primeira lei é fundamental, porque a segunda lei, na forma F igual a ma, onde F é a resultante das forças externas que atuam sobre um sistema, forças essas que a gente pode identificar com todos aqueles procedimentos que a gente aprendeu nas físicas básicas, forças de contato, forças de ação à distância, forças que têm um agente responsável, a gente chama de forças newtonianas. A segunda lei só é F igual a ma se você estiver num referencial inercial. Se você não estiver no referencial inercial, a segunda lei não é mais válida. Ou ainda, para ela ser válida, você tem que fazer um ajuste. Você tem que introduzir uma coisa esquisita. Tá? Nós vamos introduzir essa coisa esquisita. Então, a primeira lei tem papel fundamental, que é especificar em que contexto a segunda lei é verdadeira. Então, é dizer assim, uma maneira de você exprimir isso, que eu gosto muito, porque além de destacar esse fato, destaca também o fato de que essas são leis experimentais. Cuidado, essas leis não podem ser deduzidas de coisa nenhuma. Elas são leis experimentais. E é assim que a física funciona. O indivíduo faz lá a experiência disso, daquilo, o resumo desse conjunto de experiências é uma afirmação sobre a natureza. Foi isso que o Newton fez. Não sozinho, mas enfim, ele foi o cara que botou a última pedrinha de uma pirâmide. Tem muita gente que contribuiu para essa brincadeira. Então, a formulação de que eu gosto mais, que aliás é a que está nas minhas notas de aula, é um pouco diferente do livro, é a que me foi proposta pelo professor Nivaldo Lemos, que é um especialista em mecânica, que é a seguinte. Primeiro, ele define o que é um referencial inercial. Referencial inercial é aquele no qual um objeto sobre o qual não haja nenhuma força tem vetor velocidade constante. Isso é uma definição para ele. Estou definindo o que é um referencial inercial. Ok? Pode ser difícil eu descobrir se um referencial é inercial ou não, porque pode ser difícil eu descobrir se tem força agindo ou não. Mas, do ponto de vista conceitual, isso aí é o que caracteriza o que nós chamamos de um referencial inercial. É aquele no qual um objeto sobre o qual não age nenhuma força, eu não estou falando nem de resultante, tem vetor velocidade constante. Definição. Primeira lei experimental. É possível encontrar-se um referencial inercial com a precisão que você queira. Veja que isso destaca o caráter experimental da primeira lei. Eu posso fazer, se eu quiser que... se eu fizer experimentos com uma determinada precisão, digamos, de uma parte em 10⁻3, eu sempre serei capaz de achar um referencial que seja inercial com aquela precisão. Então, isso significa dizer, existe pelo menos um referencial inercial
com a precisão que você queira. Se você não está preocupado com uma precisão muito grande, a superfície do nosso planeta pode ser um bom referencial inercial. Por exemplo, para descrever qualquer movimento dentro dessa sala, a superfície do nosso planeta é um bom referencial inercial. Certo? Porque a precisão que eu preciso é pequena. Então, a primeira lei diz, nessa visão do Nivaldo, que existe pelo menos um referencial inercial. Uma consequência imediata disso é que qualquer referencial que se mova com relação ao primeiro com velocidade constante também vai ser inercial. Então, se existe um, existem infinitos. Isso eu vou até usar uma matemáticazinha daqui a pouco para tentar deixar isso mais claro. Essa é a primeira lei. Existe pelo menos um referencial inercial. Segunda lei, neste referencial, ou num referencial inercial, a resultante das forças que atuam sobre um objeto vai provocar nele uma mudança no seu momento. Então, a segunda lei, eu vou exprimir assim, ó. Eu vou primeiro vou usar o símbolo P para o momento de um objeto de massa m e velocidade v, aquilo que, quando você era pequenininho, você chamava de quantidade de movimento. Aqui nós chamamos de momento linear. Parêntese, eu detesto esse nome é horrível para mim. E aí, a segunda lei é a resultante das forças aplicadas sobre um objeto de massa m. Essa é a primeira e última vez que eu vou escrever a força resultante desse jeito. Escrevi por extenso. Isto aqui é igual à taxa de variação do seu momento. A gente já vai se acostumando a escrever isso P ponto. Lembre que o ponto em cima do símbolo de uma grandeza indica a sua derivada com relação ao tempo. Esta forma da segunda lei de Newton, se você tem um sistema físico cuja massa é constante, e acontece isso muitas vezes no nosso cotidiano, ela pode ser escrita na forma usual, que você aprendeu lá no ensino médio, porque se a massa é constante, então a derivada de P com relação ao tempo, que na verdade seria a derivada da massa vezes velocidade, mais a massa vezes a derivada da velocidade, eu estou usando a regra do produto, né? Como a massa é constante, isso aqui é a mesma coisa que mv ponto, mdv dt ou ainda ma. Então, no contexto da mecânica clássica e num referencial inercial, a segunda lei de Newton se exprime desta maneira, e esta forma de exprimi-la é equivalente a essa aqui, ó, F igual a ma, quando a massa é constante. Certo? Parênteses. Essas duas formas, F igual a dp dt ou F igual a ma, que são equivalentes na mecânica clássica, não são equivalentes na mecânica relativística. Curiosamente, o Newton, quando escreveu o seu livro, ele escreveu a sua lei desse jeito aqui, ó. Ele não escreveu F igual a ma. Ele escreveu F igual a dp dt. De um jeito esquisito, mas foi isso que ele escreveu. E a maneira como a gente estruturou a teoria da relatividade modernamente, esta forma da lei de Newton continua sendo verdadeira, mesmo no contexto relativístico. Mas o F igual a ma não é. Legal? Então, de certa maneira, Newton já era relativístico. Brincadeira, né? É que a forma que ele usou é exatamente a forma que a gente utiliza hoje no contexto da relatividade. Então, como eu disse agora há pouco, essa forma da segunda lei de Newton só é verdadeira se o referencial for inercial. Como eu disse também, a superfície do nosso planeta constitui o suporte de um referencial que, apesar de não ser rigorosamente inercial, para muitos problemas, considerá-lo como inercial é uma excelente aproximação. Então, ele é um desses que, diz o Nivaldo, a gente consegue encontrar com a precisão que a gente queira. Se a precisão for pequena, a superfície da Terra já é um bom referencial inercial. Por que eu sei que ele não é um bom referencial inercial? Porque eu sei que a Terra está em movimento ao redor do Sol, né? E que, portanto, o referencial, a Terra não é o suporte de é um suporte que está num movimento acelerado, porque qualquer movimento em trajetória curva é um movimento acelerado.
Então, não pode ser um referencial inercial, porque o referencial inercial não pode ser um referencial acelerado com relação ao referencial inercial primordial. Além disso, a Terra gira em torno de si mesma. Mais um segundo motivo para que ela não seja um referencial inercial. Apesar disso, a gente continua construindo edifícios supondo que ela seja, porque a aproximação é suficiente, né? Como a gente está vendo aqui, a lei de Newton escrita nesta forma, já resumi o resultante por R, né? Também pode ser escrita assim, né? Massa vezes derivada da velocidade ou a derivada segunda do vetor posição. Essa outra forma equivalente, né, de escrever a segunda lei. Essa forma nos mostra claramente que uma grande parte dos problemas que a gente vai abordar em mecânica, eles vão ser transformados num problema matemático, que é o problema de resolver uma equação diferencial. Por que eu estou vendo isso? Porque aqui, em muitas situações, eu tenho como obter as forças que agem sobre um determinado objeto. Ou seja, eu tenho como obter o lado esquerdo dessa equação. O que eu quero, porque eu quero relacionar a força com o movimento, o que eu quero é encontrar a função R. O que eu quero é encontrar a R como uma função do tempo. Isso aqui a gente vai escrever com frequência. R igual a R de t significa que eu quero encontrar uma função que seja a função do tempo. É isso que eu quero achar. Quando eu encontrar uma equação como essa, que me descreva o vetor posição em função do tempo, eu digo que eu encontrei a equação horária do problema. Isso aqui é um termo que a gente vai usar para designar essa coisa aqui. Equação horária. Então, aqui está um problema. Obtenha a equação horária de um pêndulo simples. O que eu quero? Eu quero que você obtenha R de t, a posição dele em função do tempo. Ora, para encontrar isso, o instrumento que eu tenho é esse. Isto aqui é uma equação diferencial. Por quê? Porque o que eu quero obter, a resposta do meu problema, não aparece aqui. O que aparece é a derivada, aliás, a derivada segunda dela, né? Se fosse assim, essa era uma equação simplesinha, né? Uma equação algébrica. Não, é uma equação diferencial. Rats. Então eu vou ter que resolver a equação diferencial. Felizmente, as equações diferenciais que nós vamos resolver aqui são simples. Eu já falei para você, você vai ter um curso de equação diferencial em 2 minutos, que eu vou dar para você aqui. Não precisa desse pré-requisito. Muito bem, então, um problema em mecânica, em geral, ele quer dizer, o problema físico é transformado num problema matemático, cuja solução é resolver uma equação diferencial. Legal? Nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. Que tal vermos um agora? Vamos ver um exemplo agora.